Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, da Ordem dos Horadrim, e trago para vocês um pouco do conhecimento coletado pela Ordem. Hoje vamos aprender um pouco sobre a ancestão dos Zakaron. Por isso, Fique um pouco e escute. nos séculos que se seguiram as guerras dos clãs de magos, o pêndulo entre o misticismo e a fé oscilou fortemente em direção à última. A humanidade viu as consequências desastrosas da magia e, embora essas artes ainda fossem praticadas por alguns, a maioria começou a voltar para a fé como alicerce para as suas vidas. Essa atmosfera deu origem a uma miríade de religiões, mas nenhuma mudou e moldou a história tanto quanto a Igreja Zakaron. De minha pesquisa, parece que as sementes dessa fé foram plantadas por uma figura misteriosa chamada Akarat, em algum momento antes da formação dos Horadrim. Pelos relatos que considero verdadeiros, Akarat era um asceta errante da ilha montanhosa de Xiansai, ao norte de Quegistan. Tendo se desiludido com a sociedade e seus conflitos incessantes, ele se juntou às fileiras de uma ordem meditativa humilde que buscava a iluminação e a paz nos altos picos nevados de Xiansai. Uma noite, enquanto estava em meditação profunda, ele visualizou um flash espetacular de luz e energia em cascata pelo céu. Com esse fenômeno veio a compreensão sobre o universo, a realidade e a própria humanidade como um poder ascendido. Akarat atribuiu sua revelação a um ser angelical chamado Iairos, ou Filho da Luz em sua língua nativa. Posteriormente, Akarat escreveu extensivamente sobre o papel dos humanos como poderosos seres de luz, destinados a trazer o alinhamento de todas as coisas no universo. Todos os homens e mulheres, afirmou ele, estavam unidos em um espectro de radiância cósmica que era a base da própria existência. Comovido com o que viu, Akarat partiu em uma grande jornada para as antigas cidades de Quegistan, com a intenção de esclarecer seus semelhantes sobre a luz divina que existia dentro de todos, não importando sua raça, religião ou estado social. Disse que ele exalava altruísmo e compaixão em suas formas mais puras. Com o tempo, vários discípulos leais se aglomeraram ao lado de Akarat. Segundo todos os relatos, Akarat era gentil, altruísta e modesto. O que acho mais interessante é que ele nunca desejou que seus ensinamentos levassem à formação de uma religião. Seu objetivo era simples: compartilhar as coisas maravilhosas que aprendeu para que outros pudessem viver com bondade em seus corações. Em algum ponto, a tradição varia de acordo com a data. Akarat desapareceu nas selvas de Quegistan, contente de ter espalhado a sua mensagem para tantos outros quanto pôde. Ele nunca mais foi visto. Nos anos seguintes, seus ideais foram levados adiante e pregados nas ruas das cidades de Quegistan por alguns devotos. O nome Zakaron passou a ser usado para descrever aqueles que seguiam o ideal de Zakara, ou luz interior. O próprio Akarat nunca deu um nome às suas crenças, pois ele nunca pretendeu que representassem uma instituição real. O aparecimento deste nome, no entanto, representa que os fiéis de Zakaron estavam se tornando mais um grupo formal. Quando Horadrim capturou a essência miserável de Mefisto dentro da Pedra da Alma de Safira, os magos se voltaram para os crentes de Zakaron, que naquela época ainda era uma ordem pequena e humilde, em busca de ajuda. Taurasha, em particular, tinha afinidade com os monges da fé e acreditava firmemente que eles eram os únicos indivíduos em quem se podia confiar a guarda da Pedra da Alma. Minha própria explicação para a experiência sobrenatural de Akarat difere de relatos históricos.
Desde o fim da Guerra Pecaminosa, houve raros relatos de místicos testemunhando o que só posso descrever como o sacrifício final de Odysseus e a fusão com o universo. As descrições nos livros de Callan observam que a liberação repentina de suas energias iluminou o céu de uma maneira bastante brilhante. Eu acredito que este ato ainda ecoa ao longo do tempo, embora em um plano psíquico ao invés do físico, e pode ser visto apenas por aqueles que estão em meditação profunda. Por isso, eu teorizo que é esse fenômeno que Akarat testemunhou e interpretou como sendo Iairos. Enquanto os outros Horadrim continuavam sua busca pelos males supremos restantes, os Acheron começaram a construir um templo onde eles poderiam guardar a pedra da alma de Mefisto. Foi nas selvas densas perto de Curast que eles fundaram o que ficou conhecido como Travancore. Este humilde local de adoração mais tarde se tornaria uma enorme cidade-templo, como o coração da civilização oriental. Muito do que aconteceu nas gerações que se seguiram foi escrito extensivamente e não é um mistério para aqueles de nós que agora vivem nos tempos modernos. Em suma, a Ordem Zakarum tornou-se cada vez mais influente, até se tornar o poder político supremo em todo o Kirguistão. Os líderes da fé codificaram suas crenças e criaram uma hierarquia religiosa composta de diferentes cargos. A única cadeira do Kehagan, a mais alta autoridade divina da igreja, foi estabelecida e ocupada. Sob esta figura reverenciada, os arcebispos assistentes do Alto Conselho foram encarregados de administrar os vários territórios sob o controle de Zakarum. Com o Kirguistão sob seu comando, a igreja olhou para o que alguns consideravam as regiões bárbaras e incivilizadas do oeste. Hakiz, um campeão devoto da fé, reuniu um grande exército para reivindicar e iluminar essas terras em nome do Kehakan. Sua longa e árdua cruzada para colonizar o oeste modernizaria muitas dessas terras, em alguns casos por meio da força bruta. Hakiz finalmente se estabeleceu em Westmarch, que foi nomeada para comemorar sua grande cruzada, e lá ele reinou como rei da região até o fim de seus dias. Após a conquista, os senhores regionais do leste foram nomeados para governar esses novos centros periféricos em nome da igreja Zakarum. Com isso, o alcance da fé se espalhou para quase todos os cantos do mundo, deixando apenas algumas poucas regiões intocadas por sua influência. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, há muito conhecimento para compartilhar da Ordem. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte da Ordem dos Horadrim, clica no botão inscrever-se para você fazer parte da Ordem. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que este conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para serem compartilhados. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.